Pare de ser o palhaço da conversa, o poder oculto da presença estoica. Você já se olhou no espelho e viu um palhaço implorando desesperadamente por uma migalha de validação? Estou falando daquele hábito de se transformar em um megafone humano, movido a puro desespero, berrando bobagem só para ser ouvido. Você se joga nas conversas como uma mariposa na luz, tentando freneticamente cozinhar histórias interessantes, forçando sorrisos e fazendo perguntas vazias só para fugir do silêncio. Mas olha o resultado, zero absoluto. As pessoas olham o relógio, rolam o feed do celular ou, pior, te dão aquele aceno de pena antes de caírem fora na primeira oportunidade, como se você tivesse uma doença contagiosa. Em um mundo que não cala a boca, não precisamos de mais barulho. Nós veneramos o poder silencioso, aquela autoridade gravitacional que flui de quem não precisa gritar para ser notado. A verdade amarga que você precisa engolir é esta: quanto mais você atua para ser amado, mais barato você parece. A culpa não é deles. É sua. Você se transformou em um item de liquidação, sempre disponível, mistério zero e com o preço lá embaixo para uma venda rápida. Você está mendigando atenção, e aqui vai o choque de realidade: ninguém respeita um mendigo. É hora de parar de culpar a má sorte ou a falta de habilidade social. Comece a assumir a responsabilidade radical pelo seu próprio tédio. Hoje, eu não vou te ensinar truques psicológicos baratos de algum guru de meia tigela. Eu vou te dar 9 ferramentas, 9 chaves estoicas para arrancar essa casca fraca e carente em que você vive. É aqui que você retoma o controle. É aqui que suas palavras começam a carregar o peso de um imperador, em vez do grasnado de um papagaio. E é melhor você se preparar para a palavra-chave número 4. Ela é um veneno absoluto para as pessoas que têm sido parasitas da sua bondade e dessa sua energia de cara bonzinho. Você está pronto para deixar de ser uma sombra e começar a se tornar uma força? Então, vamos direto ao ponto. A palavra suprema de poder. Pare de ser um capacho com a palavra não. Imagine este pesadelo clássico. São 11 da noite. Você acabou de se deitar depois de um dia exaustivo lutando contra o mundo e, de repente, seu celular vibra. É aquele asterisco amigo. Você sabe de quem eu estou falando, o cara cuja única função na sua vida é pedir um favor ou dinheiro emprestado. No fundo, você quer gritar: me deixa em paz, porra. Mas aí, aquele reflexo fraco de cara bonzinho ataca. Você tem pavor que ele fique irritado. Você tem medo de parecer egoísta. Então, você suspira e murmura: asterisco tá, deixa eu ver o que eu posso fazer asterisco. Parabéns. Você acabou de assinar oficialmente um contrato para abusar de si mesmo. O resultado? Você perde o sono, sua energia é drenada e o cara? Ele está radiante porque acabou de encontrar um caixa eletrônico gratuito ou um servo não remunerado. Aqui está a verdade, e ela vai doer: ele não te respeita. E por que respeitaria? Porque alguém deveria respeitar alguém que nem sequer respeita o próprio tempo ou a própria paz de espírito. Toda vez que você diz sim enquanto sua alma está gritando não, você está literalmente dando um tapa na sua própria cara. Você está traindo seu próprio espírito apenas para conseguir uma migalha de validação falsa de um parasita. Marco Aurélio, o imperador mais ocupado da história, não passava a vida tentando agradar as multidões de Roma. Então, por que você está fazendo isso? Tatue isso no seu cérebro. Não é uma frase completa. Não precisa de explicação. Não precisa de desculpas. E, com certeza, não precisa da permissão de ninguém. Pare de culpar esse amigo por ser um sanguessuga. Assuma a responsabilidade radical. Asterisco você asterisco é quem abriu a porta. Asterisco você asterisco é quem estendeu o tapete vermelho e o convidou para pisar em cima da sua vida. Um não afiado e frio como aço é o filtro mais poderoso que você possui. Ele expulsa os abutres e mantém por perto as pessoas que realmente valorizam o seu valor. Então, faça uma escolha. Você vai ser uma sombra fraca ou um homem com limites de aço? Qual vai ser? A vantagem do líder, porque a culpa é minha, é a declaração suprema de poder. Você já esteve em uma reunião onde o cheiro de suor e covardia era tão forte que chegava a sufocar?
Estou falando daquele momento em que um projeto grande desmorona e os especialistas ao seu redor começam o circo favorito deles, o jogo da culpa. Um cara culpa o mercado, outro culpa os clientes difíceis, e algum perdedor provavelmente tenta culpar até o clima pela própria incompetência. Olhe para essa gente, patética e fraca, como crianças pegas com a mão no pote de biscoitos, apontando desesperadamente para o gato. Bem no meio desse circo patético, você se levanta. Sem gritaria. Sem drama. Você olha cada pessoa direto nos olhos e diz apenas uma coisa: parem. Esse fracasso é responsabilidade minha. Eu me acomodei e ignorei a revisão final. Bom. A sala fica em silêncio absoluto. Parabéns, você acabou de dar um tapa na cara de cada ego falso naquela sala. Não se engane, assumir sua própria merda não é fraqueza. É o exato oposto. Só as almas mais implacáveis e confiantes têm culhão para admitir publicamente que ferraram tudo. Quando você culpa fatores externos, você se torna escravo deles. Se o mercado é o problema, você é um impotente. Mas se você é o problema, isso significa que você é a solução. Você tem o poder de consertar as coisas na próxima vez. Esse é o coração do estoicismo moderno, responsabilidade radical. Pare de se fazer de vítima. Esse roteiro é velho, é barato, francamente, ninguém mais compra ingresso para ver essa peça de covarde. Admitir um erro não é sobre aceitar uma punição, é sobre gritar para o mundo: eu sou o mestre da minha própria vida. E aí, o que vai ser? Você quer ser um leão que decide o próprio destino ou apenas mais uma ovelha balindo não foi minha culpa? A escolha é sua, e ela começa no segundo exato em que você ousa encarar a verdade nos olhos. O silêncio do mestre, porque quem mais fala é quem está mais apavorado. Imagine que você está em um encontro de alto nível, em um restaurante de luxo em São Paulo. Tudo vai bem até que, do nada, um buraco negro de silêncio cai entre vocês dois. 1 segundo. 3 segundos. 5 segundos assim passam. Você começa a sentir o suor frio na nuca. Seu coração dispara como se você tivesse virado 10 doses de expresso. Você sente essa pressão sufocante de dizer algo, asterisco qualquer coisa, asterisco então, você começa a tagarelar. Solta uma piadinha sem graça que nem seu gato riria, ou pior, começa a divagar sobre o trânsito. Meus parabéns. Você acabou de se desvalorizar oficialmente. Você virou um fantoche barato, fazendo uma dancinha frenética só para comprar alguns segundos de conforto. Agora, olhe para o homem mais poderoso que você já conheceu. Ele entra em pânico assim? Jamais. Ele consegue ficar sentado ali, olhando fixamente nos olhos da outra pessoa em silêncio total e absoluto, sem que um único músculo do rosto trema. Para ele, o silêncio não é um buraco que precisa ser preenchido, é um trono. Você precisa enfiar essa verdade brutal na cabeça: o silêncio é uma pressão psicológica absurda. E a regra no jogo do poder é simples: quem quebra o silêncio primeiro por estar ansioso, é o fraco. Quando você não consegue sobreviver a 10 segundos de silêncio, você está admitindo para o mundo inteiro que tem zero controle sobre as suas próprias emoções. Pare de culpar o clima pesado e comece a assumir a responsabilidade radical pela sua própria instabilidade interna. O estoicismo não te ensina a ter lábia, ele te ensina a dominar a sua presença. Quando você é corajoso o suficiente para aguentar e dominar o silêncio, as palavras que você finalmente disser terão o peso de diamantes. As pessoas vão literalmente prender a respiração só para ouvir o que você tem a dizer. Você quer que as suas palavras sejam uma arma afiada como uma navalha, ou apenas mais um ruído branco que as pessoas não veem a hora de silenciar? Cale a boca. E observe quem realmente domina a sala. Pare de ser um salvador de meia tigela, o poder brutal da validação real. Seu melhor amigo acabou de levar um pé na bunda. Ele está lá sentado, com uma cara patética, parece um vira-lata abandonado debaixo de um temporal no meio do rio. E o que você faz? Você entra em cena fingindo ser o filósofo da internet, vomitando clichês nauseantes do tipo: asterisco não esquenta, tem muito peixe no mar asterisco, ou asterisco quando uma porta se fecha, outra se abre asterisco. Vamos cair na real.
Naquele momento, ele tem mais vontade de dar um soco na sua cara de positividade tóxica do que de te agradecer. Essas palavras de conforto? Elas não são para ele. São para você, para aliviar o seu próprio desconforto e fazer você se sentir um tipo de guru iluminado. Você está, literalmente, usando a dor dele como degrau para lustrar o seu próprio ego. Corta esse teatrinho barato agora mesmo. Nesta parte do mundo, nós vivemos de emoções reais, então pare de tentar passar maquiagem e purpurina em uma ferida aberta que está jorrando sangue. Em vez de tentar ser o super-herói que salva o mundo, olhe a realidade nos olhos e diga exatamente 6 palavras. Isso parece foda pra caralho, cara. Só isso. Nada de conselhos que ninguém pediu. Nada de grandes soluções. E absolutamente zero julgamento. Você não precisa consertar a vida de ninguém. E vamos ser honestos, você nem tem competência para isso, de qualquer forma. O estoicismo não te transforma em um bloco de pedra frio, ele te ensina a respeitar os fatos. Se a situação está um inferno, tenha culhão para admitir que está um inferno. Quando você diz essa frase, você está dando àquela pessoa o presente mais caro da Terra, a presença autêntica. Você está criando um santuário onde ela tem permissão para ser vulnerável sem ser rotulada como perdedora. Pare de ser arrogante o suficiente para achar que tem o direito de dizer aos outros como eles devem se sentir. Isso é apenas narcisismo disfarçado de bondade. Assuma a responsabilidade radical pela sua empatia em vez de vomitar palavras vazias. Às vezes, ser um ser humano que realmente escuta é 10 vezes mais difícil do que ser um pregador de araque. E aí, quem você vai ser? Um amigo de verdade, ou apenas mais um falador vazio? Decaida. A arma dos fortes, porque o eu não sei é a sua jogada mais poderosa. Imagine só, você está sentado em uma sala de reunião no coração do centro financeiro de São Paulo. O ar está gelado, a tensão é pesada e o seu chefe, um cara com olhos afiados como lâminas, de repente aponta o dedo para você. Ele pede uma métrica de conversão que você nem sequer olhou ainda. Naquele milésimo de segundo, o seu covarde interior desperta. Um choque percorre a sua espinha e você começa a usar essa sua língua sem osso para começar a enrolar. Você vomita um monte de termos técnicos vazios e números que parecem fazer sentido, mas que na verdade são puro lixo, tudo para esconder o buraco no seu conhecimento. Olha para você, nesse momento, você não passa de um palhaço tentando fazer um striptease no escuro. Você acha que ninguém está vendo, mas a verdade é que todo mundo enxerga através do seu desespero patético. Em uma cultura onde o jeitinho, o hábito de querer levar vantagem e mascarar a verdade, é praticamente um esporte olímpico, ter culhão para admitir que você não sabe de algo é uma jogada de poder total. Para com o teatrinho agora mesmo. Se você for pego, e acredita em mim, seu chefe não é burro, a sua carreira e a sua reputação vão arder em chamas mais rápido do que a seleção brasileira levando um gol em dia de Copa. Gente fraca tem pavor de parecer ignorante. Eles se agarram às mentiras como se fossem um colete salva-vidas. Mas os fortes, os verdadeiros guerreiros estoicos, só têm medo de serem desonestos. Olhe direto nos olhos desse chefe e diga, com gelo nas veias, *, eu não tenho esse número aqui agora, mas assumo total responsabilidade por isso. Vou ter a resposta na sua mesa em exatamente 10 minutos. Bom, você acabou de dar um checkmate. Essa frase não é uma rendição, é uma declaração de confiança absoluta. Ela diz, eu sou homem o suficiente para não precisar mentir, e sou disciplinado o suficiente para resolver o problema. A verdade é uma arma de alto calibre contra os falsos. Pare de culpar a carga de trabalho pesada ou os erros do sistema. Assuma a responsabilidade radical pelas suas falhas e transforme-as em um trampolim para construir um prestígio inabalável. Você quer ser o sabe-tudo em quem ninguém confia, ou a pessoa mais confiável da sala? Escolha a verdade. Ela é a única coisa que nunca vai te trair. Pare com o circo da conversa fiada. Cale a boca e comece a fazer. Todos nós temos aquele amigo, não temos?
O cara que aparece em todo churrasco de fim de semana ou naquele boteco da esquina com um novo projeto que vai mudar a vida. Há 3 malditos anos, ele vem reciclando as mesmas histórias cansativas sobre a startup de $1 milhão, o livro que está quase terminando ou o abdômen definido que ele vai conseguir na academia começando na próxima segunda-feira. E você? Você fica sentado ali como um cara bonzinho sem espinha dorsal, balançando a cabeça como um daqueles bonecos de painel de carro com a mola quebrada. Pare com isso. Agora mesmo. Você não está sendo um bom amigo, você está alimentando a masturbação mental dele com a sua paciência patética. Você está, indiretamente, mimando um perdedor que só sabe construir castelos de areia com o próprio gogó. Da próxima vez, olhe bem no fundo dos olhos dele, corte esse fluxo de conversa fiada e diga apenas uma coisa: só faz. Para de falar. Já ouvi o suficiente. Bom. Deixe que essa verdade nua e crua arranque a ilusão da cara dele com um tapa. Em um mundo onde a simpatia muitas vezes se transforma em promessas vazias e sem valor, a ação é a única moeda que importa. Pare de culpar o momento ruim ou de esperar a hora certa. Você não espera pela oportunidade, você a esculpe com as suas próprias mãos. Ou você faz, ou sai da frente para quem vai fazer. Ponto final. O estoicismo não é um assunto bonitinho para você discutir tomando chá só para parecer profundo. É a filosofia da ação. É a filosofia do sangue, suor e lágrimas na arena da vida real. Marco Aurélio não passou a vida escrevendo ensaios para debater como um bom imperador deveria ser. Ele pegou a espada e foi para a porra da linha de frente liderar o seu império. Não seja um papagaio, citando morais elevadas enquanto a sua própria vida está caindo aos pedaços. Assuma a responsabilidade radical pelas palavras que saem da sua boca. Se você não está começando agora mesmo, então cada palavra que você diz é apenas lixo poluindo o ar. O que vai ser? Você vai ser um sonhador barato ou um homem que realmente conquista algo? Cala a boca e camisa sua. Estratégia do dominador, porque a voz mais alta é sempre a do perdedor. Visualize a cena, você entrando em um evento de gala de elite no coração de São Paulo. O ar é pesado, sufocante com o cheiro de perfumes caríssimos e egos tão gigantescos que estão prestes a detonar. Para onde quer que você olhe, há um bando de visionários autoproclamados contando vantagens sobre vitórias imaginárias e projetos de milhões que só existem no papel, estufando o peito desesperadamente para provar que são a pessoa mais importante da sala. Olhe para eles. Parecem pavões tentando abrir penas maltrapilhas, famintos por uma migalha de atenção. É patético. E o que você faz no meio desse circo? Você mantém sua posição. Dá um gole lento na sua bebida, trava o olhar neles e solta uma única frase devastadora: me conte mais sobre isso. Bom, você acabou de apertar o botão de autodestruição da vaidade deles. Entenda uma coisa. Quando você diz isso, você não está servindo a eles, você está agindo como um titereiro. A multidão está tão obcecada em ouvir a própria voz que esquece que a informação é a única moeda que realmente importa. Enquanto eles estão ocupados expondo cada falha, cada ambição e cada grama da própria estupidez através da ostentação, você está ali, como um predador nas sombras, colhendo cada dado sem queimar uma única caloria com atuações. Epicteto explicou isso milhares de anos atrás. Você tem 2 ouvidos e uma boca por uma razão, para ouvir o dobro do que fala. Em um mundo onde todos estão fazendo audição para um papel principal, ficar em silêncio e fazer a pergunta certa é um ato de rebeldia pura e fria. Ao final da noite, esses falastrões estarão cercando você, tapando suas costas, jurando que você é o melhor mestre em conversação que eles já conheceram, mesmo que você não tenha dito uma maldita palavra sobre si mesmo. Pare de choramingar dizendo que não sabe começar uma conversa ou que não tem nada para se gabar. Assuma a responsabilidade radical pela sua presença. O poder não pertence à voz mais alta da sala, pertence àquele que escuta para mapear todo o tabuleiro. E então, o que vai ser? Você quer ser o palhaço queimando energia para entreter a massa, ou o mestre da conversa que usa a curiosidade calculada para dominá-la? Deixe que eles confessem. Você apenas segura o cetro do silêncio. Além da gratidão vazia,
A arte de realmente enxergar seu parceiro. Olhe para a forma como você trata a pessoa que está ao seu lado depois de um dia inteiro de luta contra o mundo. Você entra em casa, senta à mesa, devora o jantar e resmunga um obrigado pela comida totalmente fuleiro, enquanto seus olhos estão grudados na tela do celular, rolando o TikTok. Meus parabéns. Você acabou de pagar por aquela refeição com um agradecimento tão barato quanto o troco que você joga no balcão da padaria da esquina. Você acha que isso é ser educado? Não é. Isso é ser frio. Você está transformando o seu vínculo mais sagrado em uma transação comercial gelada e sem alma. Nesta nossa cultura passional, nós adoramos nos gabar de conexão, mas a verdade é que a maioria de vocês está se amando como robôs no piloto automático. Obrigado virou apenas um procedimento, uma forma de encerrar um negócio. É para estranhos. É para o garçom. É para o carteiro. Mas a pessoa que compartilha a vida, as batalhas e a cama com você? Ela precisa de mais do que isso. Ela precisa ser vista. Tente o seguinte: larga a porra do celular, olha no fundo dos olhos dela e diz: **, eu valorizo imensamente a sua dedicação a essa família. Você sente a mudança? O obrigado é sobre o que eles fizeram por você. A valorização é sobre quem eles são para você. Em um mundo onde todo mundo se sente como um mero número, uma ferramenta ou uma peça de uma engrenagem, ser reconhecido pelo seu valor essencial é a emoção mais cara que um ser humano pode receber. Marco Aurélio meditava todas as manhãs sobre as virtudes daqueles ao seu redor, apenas para evitar que sua própria alma se transformasse em pedra. Se o seu relacionamento está esfriando, pare de culpar a falta de fogo ou o estresse da vida. Assuma a responsabilidade radical pela sua própria preguiça emocional. Você quer viver com um parceiro de verdade ou apenas com um empregado sem salário? A escolha está nas palavras que você usa. Perde negociar e camisa se connector. Aprenda a valorizar a alma da pessoa ao seu lado antes que você a perca para a solidão que já mora dentro da sua própria casa. Acabando com o vício em curtidas, um guerreiro de verdade não precisa de plateia. Entre em qualquer academia no Rio ou em São Paulo e o que você vê? Uma piada tão patética que chega a dar pena. Você vê guerreiros trabalhando mais nos filtros do Instagram do que nas suas próprias séries. Você gasta 20 minutos encontrando o ângulo perfeito, caçando a luz que faz seus músculos saltarem, fazendo força até ficar com o rosto vermelho só para conseguir aquela foto de cheque impecável. E depois o quê? Você posta com uma legenda profunda sobre disciplina e sangue, apenas para sentar no banco como um zumbi, contando freneticamente as curtidas e respondendo comentários enquanto seu corpo esfria completamente. Parabéns! Você não está lá para treinar. Você está estrelando um filme interminável chamado Eu Sou uma Fraude, faminto por uma migalha de atenção barata do mundo. É hora de acordar e dar um tapa na cara da sua própria vaidade. Quem você acha que está enganando? O público? Por favor. Eles passam por você em meio segundo e esquecem que você existe. A única pessoa para quem você está mentindo é para o seu próprio eu fraco e carente. Você está tão desesperado por um like de um completo estranho que está disposto a trocar o progresso físico real por uma dose de validação falsa. É assim que uma criança se comporta, buscando constantemente um bom trabalho da mamãe. Não é assim que um homem adulto pensa. Tente isso apenas uma vez, coloque a porra do seu celular no armário. Tranque-o. Entre naquele salão com uma alma completamente diferente. Empurre o ferro. Corra até seus pulmões estarem prestes a explodir, lute com esses pesos até o suor arder em seus olhos e você não ter fôlego para pensar em nada além da sua própria sobrevivência. Faça isso em silêncio absoluto. Sem lentes. Sem gravações. Sem aplausos. O estoicismo nos ensina que seu valor reside no ato em si, não na reação da multidão. Se você só faz a coisa difícil quando tem alguém olhando, você não é disciplinado. Você é apenas um ator barato. Um verdadeiro guerreiro mente invicta forja seu caráter no escuro para que possa se manter firme na tempestade. Eles não são pavões coloridos desfilando sob as luzes da academia para chamar atenção. Assuma a responsabilidade radical pelo vazio em que você se tornou. Comece a construir um valor que seja realmente real.
algo que um botão de curtir jamais poderia definir. E então, o que vai ser? Você é um ator de filme de segunda categoria ou é um mestre de si mesmo? Decada. Agora. Escolha a determinação ou continue fraco. A hora de agir é agora. Preste bem atenção. Se você acabou de gastar 10 minutos da sua vida assistindo a isso só para se sentir um pouco mais iluminado, apenas para desligar a tela e rastejar de volta para sua existência medíocre de puxa-saco sem espinha dorsal, então, por favor, terminamos aqui. Não perca seu tempo digitando ótimo vídeo, coach nos comentários se amanhã você vai deixar um colega de trabalho pisar em você ou continuar se humilhando em um relacionamento tóxico. Eu não preciso de uma plateia de bonecos de posto balançando a cabeça. Eu preciso de guerreiros que não tenham medo de colocar a cara a tapa e realmente suar a camisa. Aqui está o meu desafio para você, e não ouse tentar escapar. Escolha uma única palavra-chave desta lista. Apenas uma. E use-a como uma lâmina para cortar a sua própria fraqueza nas próximas 24 horas. Se você não tem culhão para dizer não a um convite inútil, ou a firmeza para olhar nos olhos do seu chefe e dizer a culpa é minha quando você faz merda, então me faça um favor, arranque esse rótulo de estoico e jogue no lixo. Esse título é pesado demais para uma coluna que está dobrada pelo medo. Bem-vindo ao mundo real, onde não ficamos massageando o ego uns dos outros com mentirinhas doces. Nesse jogo, ou você tem raça, ou você desaparece. Inscreva-se agora mesmo se você acha que aguenta o tranco dessas verdades amargas, mas necessárias. Vejo você no Modern Invictus, onde paramos de falar merda e começamos a viver como senhores do nosso próprio destino. Agora, caia fora daqui e vá trabalhar.